porque uns dão tão certo na vida, enquanto outros ficam patinando e sofrem tanto, porque a vida é tão desafiante, tão difícil para uns e para outros não. Se você anda fazendo essas perguntas, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar como nós podemos mudar a direção dos acontecimentos. Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga, apaixonada pelo autocuidado e pela minha missão de facilitar a vida de quem deseja vencer a ansiedade e suas consequências, construindo uma mente que a gente chama de milagrosa. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás da realização humana que você nem imagina, mas que pode mudar a sua vida radicalmente. Eu só estou aqui hoje falando com você porque me deparei com grandes desafios na minha vida lá atrás, que eu não tinha nenhum preparo para lidar. Por isso eles saíram completamente do meu controle. Para entender e viver aquela nova realidade, foi uma vida de estudos e de peregrinações atrás de uma cura que os médicos e medicamentos não me davam. Logicamente, entre entender e resolver, muita água passou debaixo da ponte. Não é de um dia para o outro que a gente consegue mudar a vida. Há todo um processo de amadurecimento. E eu precisei aprender muitas coisas, como, por exemplo, quem não se instrui não se cura. As transformações acontecem no palco da consciência. Há segredos que é preciso descobrir e praticar. E o autoconhecimento é a chave da transformação. Esses ensinamentos que me mostraram caminhos que eu não conhecia me fez mergulhar nos estudos. Nós precisamos de novas informações e novos comportamentos se queremos mudar de vida. Foi nessa jornada que aos 58 anos encontrei a numerologia. Para mim é a melhor ferramenta de autoconhecimento e de autossuperação que existe. Eu só entendi a minha vida e os sofrimentos que eu tive no passado após estudar o meu mapa numerológico natal, porque lá atrás eu tive que tomar decisões que iam de encontro aos meus valores e aos meus sistemas de crença da época, mas eu tive que encarar por serem vitais para mim. Era uma questão absolutamente necessária à minha sobrevivência interior. O meu ser queria voltar a existir. Sabe o que significa isso? Eu não tinha entendido, mas tomar aquelas decisões significou uma quebra de paradigmas jamais imaginada. Foi sofrido, mas eu consegui dar o passo que a vida me impunha. Imagina o fluxo da vida te empurrando para uma nova aba de experiências e você resistindo em função das suas crenças limitantes, mas que você não via como limitantes. Eu via meus valores como valores imutáveis, mas a vida muda todo dia e segue seu curso, cumprindo propósitos maiores do que os nossos. Há valores humanos como amor e respeito, mas a vida é dinâmica, nada é permanente, o que vem pela frente nos pede abertura e pede adaptabilidade. Muitas vezes a vida muda radicalmente de direção sem a sua escolha, e você se adapta ou morre. Mas enquanto eu resistia aos apelos do futuro, eu lutava internamente e sofria muito, até entender que nós podemos mudar sim. Podemos mudar de entendimento e de atitude. O importante é manter o amor e o respeito na transição e também na nova fase, lógico. Até chegar a esse entendimento, o medo machuca, corrói, drena a sua vitalidade e alegria, não é? E rouba a sua saúde e seu dinheiro, enquanto você vira um trapo humano, um trapinho humano. Então, enquanto resistia aos apelos e lutava internamente, eu sofria muito intensamente. Se eu tivesse conhecido o meu mapa numerológico antes, aquela transição poderia ter sido feita com muito mais compreensão da minha parte e acontecido com muito mais tranquilidade, porque era um evento previsto na minha vida, mas eu não sabia, não é? Porque, segundo os conceitos de numerologia, todo mundo nasce com um planejamento de vida.
Seguindo esse planejamento no modo positivo, nós temos conquistas e realizações. Não seguindo, temos sofrimentos e perdas não previstas. E eu acabei conseguindo me decidir, mas com muito sofrimento, devido às resistências ao fluxo em decorrência da ignorância de que Deus escreve certo por linhas tortas. E o que está escrito realmente acontece e a sua parte tem que ser feita. Nós precisamos entender que o universo é autoconsciente, amoroso e organizado, e são o amor, a ordem e a organização que nos levam ao progresso. Não estamos sós e abandonados. Acreditando nisso ou não, cada um de nós é uma ponta dessa inteligência e somos instruídos e guiados por ela. O que a experiência tem nos mostrado é que cada pontinho dessa inteligência, você, eu, nós, do alto do nosso livre-arbítrio, distorcemos tudo e construímos planos de vida paralelos por causa de raiva ou por causa de ilusão, medo, por culpa. E aí nós colhemos sofrimentos. A gente não entende que tem um destino marcado, que é só a gente nascer, experienciar, encenar a história, né, como num teatro, e pronto. E aprender com isso. O importante é que cada roteiro ou plano de vida, não importando o seu conteúdo, deve se desenrolar dentro do amor incondicional, né? E também tendo todos os outros planos que estão envolvidos na nossa vida, né? Os outros, que são os familiares, os amigos, os professores, patrões, os empregados, animais, enfim, tudo que está à nossa volta. E somos seres eternos, feitos de luz. Embora a nossa essência não seja física, que é o que nós chamamos de Filho de Deus, centelha divina, nós adotamos uma forma física para vivenciar experiências específicas aqui na Terra. Ou seja, essas experiências já estavam escritas lá no plano invisível, como num roteiro de cinema. Ao nascermos, a história se materializará. Com certeza. O plano de vida é elaborado pela centelha em diálogo com Deus, com os mentores de encarnação e também com os membros do nosso grupo de almas. Segundo essas informações, nós evoluímos em grupo e então a gente vai se alternando em todos os papéis imagináveis durante as encarnações terrenas. É como acontece em Hollywood, né? São vários atores e vários papéis em diferentes filmes. Então, a personalidade, ela é criada e formada pelo espírito a cada existência. Esse espírito observa a nossa vida com neutralidade, nos orienta, mas não interfere em nada. E o programa não é nem bom e nem mal. O objetivo é realizar experiências, por isso o livre-arbítrio. A sabedoria adquirida é integrada ao espírito por toda a eternidade. Desse modo, a cada existência na Terra, a centelha evolui. E evoluir quer dizer tornar-se mais amorosa. Então, não há limites para o crescimento humano. E o mapa numerológico natal, então, ele é um contrato que a gente faz com a divindade, com todos aqueles que farão parte da nossa existência. E é uma combinação de luz e de escuridão, sendo que o objetivo é cada vez mais aumentar a luz e diminuir a escuridão. Nesse sentido, há os desafios a serem vencidos por cada pessoa. Assim, um mapa contém variados aspectos a serem vividos, várias habilidades a serem desenvolvidas, como compaixão, empatia, autoajuda, ajuda mútua, integridade, responsabilidade. Enfim, devemos crescer nos valores humanos e divinos. Mas, pelo nosso livre-arbítrio, podemos nos iludir, nos corromper, que é a razão da gente viver no negativo, no desamor. No dia a dia, a vida material nos absorve inteiramente e a gente não se coliga com as bem-aventuranças da centelha, que é quando deixamos de buscar a sua luz, a sua orientação, que vem pelos diálogos internos. Então, o que acontece é que a gente fica só nos desafios do mundo e como necessidade viciada de ter prazer e de aliviar a dor.
E é isso que acarreta todos os abusos e todos os sofrimentos que a gente vive aqui na Terra. Então, nós vivemos só para a vida do mundo, completamente esquecidos da vida espiritual, que é a verdadeira fonte da realização humana e de onde brota a alegria e a abundância. Sem luz, a escuridão toma conta. Aí passamos a encontrar os sofrimentos e as perdas. Eu estou conseguindo passar essa mensagem? Me conta nos comentários. Se tiver dúvidas, pergunte. O que acontece? Nós ficamos tão imersos nos problemas e nos desafios que não encontramos tempo para esclarecer nossa mente, nem estudando, nem ouvindo os sussurros do nosso lado luminoso. Aí, é óbvio, ficamos sem sabedoria para lidar com as dificuldades que vão surgindo. Nem autocompaixão nós temos mais. Trocamos pelo vitimismo. Caiu essa ficha? Se caiu, me conta nos comentários para eu saber se estou conseguindo iluminar um pouquinho a sua mente. Não é pretensão, gente, é minha missão nesse mundo. Você também tem uma missão a cumprir. Já sabe qual que é a sua? Será que você está cumprindo a sua missão? Me conta também nos comentários. Quando compreendi que estava tudo marcado, entendi que podemos relaxar. Relaxados e tranquilos, nós percebemos o fluxo da vida nos levando, é como a folha num rio. É de impressionar a gente acompanhar uma pessoa vivendo o seu mapa, é de impressionar. A gente sabe quando é tempo de parar, de descansar, de reavaliar, de refazer forças, de buscar novas informações e conhecimentos. E quando é tempo de retomar, quando é tempo de mudar de rumo, de trabalho, de cidade, de amor, sem ansiedade, porque sabe que tem o plano divino em ação. Mas se não entendemos isso, nós podemos nos sentir perdidos, sem rumo. E em vez de relaxar, aí entramos no estado de ansiedade incrível, acompanhado de perdas irreparáveis, porque nem produzimos e nem descansamos. São paradas necessárias entre os ciclos subsequentes, diferenciados, pelos quais passamos, para dar tudo certo no final. E é assim que funciona. E esses ciclos eles podem variar de duração. A pergunta é: como ter tranquilidade se não entendemos que estamos num momento de redirecionamento e que mais adiante novas realizações acontecerão? Se estamos procrastinando, muitas vezes acontece, é porque não aproveitamos esses momentos para ouvir os recados internos. Nós ficamos aprisionados na impotência e não fazemos o que o nosso interior está indicando. O que acontece é que cada ciclo traz facilidades, desafios e aprendizagens. Então, o apego é um problema, porque muitas vezes um ciclo passou e a gente nem fez o que estava previsto para ele. Então, daí para frente, nada mais se encaixa. Até que a gente faça o que não foi feito. Quando a gente faz, as coisas voltam a fluir. Agora, me conta como saber disso sem o recurso da numerologia. Difícil, não é? Cada número no seu mapa representa habilidades e valores. O que a gente precisa fazer é transformar todos eles em habilidades e viver cada um de forma equilibrada. Extrapolar ou bloquear um único deles leva todos os outros ao desequilíbrio. Pensa numa engrenagem com um único dentinho quebrado. Então, a nós basta seguir esse fluxo, respeitando as diretrizes de cada número em cada ciclo, agindo como ele orienta. Mas o que acontece é que nós nascemos com esse mapa enroladinho na mão e a gente fica sem entender quando as coisas começam a acontecer. A gente fica perdida, sem rumo mesmo. Já teve essa experiência, não já?
O interessante é que 100% das pessoas que conhecem o seu mapa numerológico natal dizem que encontraram o seu norte. Muitas confirmam que estão no caminho certo, outras entendem que não, e também entendem onde estão agarradas e como vão resolver as suas questões. Vem falando sobre a grande virada que está acontecendo agora. Não sei se você acompanha o assunto, mas o momento está nos pressionando fortemente a buscar equilíbrio e coerência interna, que é justamente o propósito de cada mapa em particular. Só que cada um de nós deve atingir o seu propósito de alma particular, superando seus pontos de escuridão, seus traumas e suas dores. Você consegue enxergar a importância de conhecer o seu? Eu vou te dar uma pista. Se você estiver cheio de ansiedade, de medo, de dúvida, de preocupações, o dinheiro escasso, relacionamentos ruins, pode saber que não está fazendo o que veio fazer ou está fazendo de forma inadequada. E provavelmente não está conseguindo também ser quem você é. Porque quando nós cumprimos o nosso mapa corretamente, a gente tem sorte e tem conquistas, porque a gente se organizou. Então, é possível ter liberdade, ter contentamento. Então, a gente tem relaxamento e age com inteligência. Mas primeiro a gente precisou colocar tudo em ordem, não é? Porque quando a gente conseguiu se organizar, colocar ordem na bagunça, a gente consegue fazer o que veio fazer. Só então nós nos enchemos de alegria, de contentamento, de compaixão por nós e pelos outros também. Esse é o segredo. Vibrar na frequência da compaixão é o caminho para evitar ocorrências indesejadas e para corrigir o que fizemos na hora da raiva, do medo, da culpa, que são frequências bem baixas. Para você ter uma ideia, na tabela de Hawkins, a frequência do medo é de 100 Hz, enquanto a do amor é de 500 Hz, a da alegria é de 540, da paz é de 700 Hz e da gratidão, olha só, 900 Hz. Bem, dito tudo isso, a gente entende que ninguém aqui veio para pagar ou para sofrer. Nem pagar e nem sofrer, muito ao contrário, nós viemos para colaborar na correção desses hábitos ruins tão antigos como a humanidade. Por isso nós falamos que o Cristo é o Salvador. Ele se fez em pedacinhos para corrigir essas personalidades doentes que nós nos tornamos pela falta de vivermos no amor. Que a gente consegue por meio de desenvolver a espiritualidade, trilhando o caminho do autoconhecimento e da autossuperação. Então, nada aqui é de graça. Nós temos que fazer a nossa parte. O primeiro trabalho que temos que fazer é buscar o autoconhecimento. É entender o nosso programa de vida, porque nós viemos com uma programação, como eu já disse. O que a gente veio fazer é realizar experiências que quebrem as nossas programações negativas. Prosperar, na verdade, na justiça e no amor é o que nos leva a mudar de realidade. Essa personalidade com a qual nascemos deve ser aprimorada. Ela não é o eu sou, o nosso ser cósmico, mas ela deve ser elevada ao ponto de conseguirmos expressar esse eu cósmico em nosso viver diário. São Paulo disse que não era ele que vivia, ele dizia, é o Cristo que vive em mim. É isso que nós precisamos de conseguir. Assim, a gente precisa entender que nós não somos o programa, mas que somos aquele que roda o programa. Bom, assim, não é? Esse entendimento nos torna possível corrigir mais facilmente os enganos que estão nos destruindo. Então, se seguimos o nosso programa numa frequência vibracional baixa, nossa realidade é bem baixinha, limitada, cheia de percalços. Mas se for alta, nossa realidade será também. Será alta e muito satisfatória, muito satisfatória. Então, viemos com um programa instalado,
mas somos nós que dirigimos a energia de cada número instalado lá. Se a gente entende cada número, a gente muda a direção dos acontecimentos. Se você segue seu programa sem assumir o comando do mesmo, a derrota é certa, por causa das forças das circunstâncias. A gente é levado pelas circunstâncias. Nesse sentido, é o seu ambiente que está controlando você. No entanto, somos deuses. O que é ser Deus? É ter o comando consciente da própria vida. A vida é de Deus. Deus se autogoverna. Somos centelhas divinas. E como tais, somos co-criadores com Deus. E isso demanda consciência e domínio emocional. E domínio emocional você só consegue por meio de autoconhecimento, que é o único caminho que nos leva à autossuperação. Veja o vídeo de novo, sabe por quê? Porque aí você escuta direitinho, pega o que ressoa com a sua alma e toca a sua vida com mais consciência. Ela vai melhorar, ela vai melhorar. Se sentir que precisa de um método para se organizar, que precisa de conhecer seu plano de vida, eu deixo algumas dicas aqui na descrição. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque, embora a vida seja eterna, o tempo não espera, não. Ou vira agora ou vai continuar no inferno. Caramba, usa seu livre-arbítrio. É para isso que ele serve. Vem com a gente. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Por favor, me ajude a ajudar. E eu te agradeço pela sua audiência, pela sua atenção. E até o meu próximo vídeo.